Estamos aqui com a Marley. Não confundam, por favor, com a Rúbia, que foi entrevistada semana passada, porque são irmãs gêmeas. E hoje vamos ter uma entrevista. Ela é mãe atípica, tem autismo na família, e vamos conversar um pouquinho aí sobre como que tem sido isso para ela. Boa noite, Marley, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. Tudo certo. Para quem não sabe, a Marley está em videochamada com a gente porque ela está falando de Londrina, Paraná. Então, tá um pouquinho distante da gente, mas eu achei bem oportuno ter esse bate-papo com ela, porque é uma pessoa que eu já conheci presencialmente, já convivi com ela um pouco e sei da importância da fala que ela tem aqui para nós. Vamos aprender muito com ela. Mas, Marley, me fala o seguinte: ao longo da vida aí, o seu currículo, como é que foi ficando durante esse período aí da tua vida? Eu desde pequena sempre quis ser professora, né? Então teve aquela coisa de um pouco de resistência na família, porque professor não ganha muito, mas a gente prefere fazer uma coisa que seja prazerosa, né? Então a Rubi e eu fizemos magistério, fizemos letras, né? Na antiga grade anglo-portuguesa, né? Que era inglês e português na mesma grade, na UEL, aqui em Londrina. E então fomos para áreas diferentes. A Rúbia foi para uma área e eu fui para outra área, né, de especialização. Eu fui para ensino de língua estrangeira e recentemente fiz um mestrado profissional em letras estrangeiras modernas, aqui na UEL também. Terminei em 2020. Trabalhei e o foco do meu trabalho é em educação das relações étnico-raciais, né? E sou professora de escola pública desde 2003 e com segundo padrão em 2005. Então, sempre trabalhei aí em escola pública e antes trabalhava em educação infantil, né? Trabalhei por 6 anos, enquanto professora mesmo, sempre, sempre. Que currículo, hein? Filha da UEL. Que Filha maravilha. da UEL, literalmente, da Literalmente, cruelzinha, né? Tem né? gente que fala que é a cruelzinha. Mas me conte, sobre o autismo. Como é que chegou na sua família? Como que foi o processo de diagnóstico? Como que foi essa história? Pode me contar, por favor. Então, eu sou a única dos meus irmãos que tem filhos. Não convivi com sobrinhos próximos a mim. O meu esposo já é o contrário, eu sou a mais velha, né? Ele é o caçula. Ele tem diferença da irmã mais nova dele de 14 anos. Então, quando ele nasceu, ele era o neném da família inteira e conviveu com todos os sobrinhos dele, brincava com eles, trocava fralda, dava banho, e ele começou a perceber que o Gabriel, que é o nosso filho mais velho, tinha um comportamento de fixação por algumas coisas, não tinha aquelas brincadeiras de imaginação como as outras crianças, por exemplo, brincar de trombada de carrinho, né, de herói, aquela coisa de de guerrinha, né, de explodir as coisas. A brincadeira dele era enfileirar e classificar brinquedos. Na época ele gostava muito de Hot Wheels, ele ficava encantado, né, com os Hot Wheels, então a gente tem alguns Hot Wheels aqui, alguns a gente já acabou desapegando, porque ele já passou a fase, né? Então a brincadeira dele era separar por tamanho e por cor, era essa. E ele sempre teve apego a alguns objetos bem específicos, né? Então quando ele era nenenzinho, ele tinha um brinquedo que ele usava, era tipo um apego emocional, né? Que ele usava para ficar ali nos momentos mais sozinho, que ele cutucava a orelha, ele fazia assim na orelha do bichinho, o tempo inteiro, né? Que é um movimento repetitivo do autismo, né? E aí meu marido falou, com 3 para 4 anos, ele já sabia os números, ele já começou a conhecer letras, já escrevia palavras pequenas, e aí meu marido falou assim, o Gabriel é diferente. Ele tem alguma coisa que não encaixa no padrão das outras crianças, né? Ele sempre foi muito inteligente, à frente das outras crianças, né? Brincava muito sozinho, né? Mesmo tendo primos, ele brincava bastante sozinho, e isso começou a chamar a nossa atenção, mas assim, ele conversava com as outras crianças, então a gente não percebeu essa falta de socialização num nível crítico, né? Achou que ali ele, por ser filho único na época, que ele talvez só gostasse mais de ficar sozinho e tinha momentos que ele ficava com as outras crianças.
Ok, foi passando, né? Ele começou a ler com 5 anos, já fazia continha, já assistia vídeo assim, fora da caixinha das crianças comuns, então vídeo sobre buraco branco. Com 8 anos, eu lembro que eu cheguei em casa, ele estava assistindo um documentário de como foi formada a costa da Austrália, legendado. O vídeo em inglês e legendado em português. Então é uma coisa que você Incrível. olha e fala assim, isso não é comum, né? E quando ele entrou no primeiro ano da escola, como aqui em Londrina tem corte etário, né, por data de nascimento. Então ele ficou, na teoria, ele ficou um ano para trás. Ele é de setembro, ele só entrou na escola com 7 anos completos. Então, quando ele entrou, a professora, ele vivia muito frustrado, porque tudo era muito fácil para ele, ele já sabia fazer. Aí a professora teve a professora não, né? O sistema, né? Teve a brilhante ideia de falar assim: vamos adiantar ele um ano, ele dá conta. E eu falei, gente, ele não dá conta. Ele pode até ter capacidade intelectual, mas ele tem 7 anos, como é que ele vai para a segunda série, assim, né? Já estavam escrevendo de letra de mão, já estavam fazendo continha de multiplicação, de divisão, né? E aí, não, a inteligência dele dá conta. Realmente, de conteúdo, ele dava conta, mas ele vivia atrasado, por causa das crianças já estarem escrevendo de letra de mão, e ele não conseguia, e aí ele sempre estava atrasado. Foi uma semana bem frustrante para ele, ele teve hoje a gente pode dizer, né, que foi uma crise quase existencial, porque ele se cobrava demais, todo dia ele saía da escola muito aborrecido, e aí na quinta-feira eu fui lá e pedi para a professora voltar ele para o primeiro ano, porque ele não estava feliz lá, né? Mesmo apesar do primeiro ano ser entediante para ele, porque tudo era muito fácil, ele ainda preferiu ficar lá. E aí a professora já havia pedido a avaliação, né? A equipe da prefeitura que fez a avaliação dele, e eu levei, entre aspas, uma dura da pessoa da Secretaria de Educação, porque eu queria mudar ele de turma. Eu falei, não, eu não queria, acho que você está enganada. Eu não pedi, eu não queria, muito pelo contrário, né? A escola que insistiu, mas aí, até então não foi diagnosticado com nada. Foi em neuropediatra, passou por neuropsicopedagogo, passou por psicólogo. Ele não tem nada, só a inteligência dele é um pouquinho acima da média das outras crianças. Ok, né? A gente acredita que ele passou em pelo menos 4, no mínimo, em 4 tipos de profissionais diferentes, né? São profissionais, né? Se dizem profissionais. Eu entendo que na época, talvez as crianças, eu acho que as crianças autistas, as de altas habilidades, elas mascaram isso, porque antigamente, o que era considerado o autista? Aquele que tinha dificuldade, atraso na fala, né? Dificuldade no aprendizado da escola. E isso ele nunca apresentou. Então, eu acredito que tenha mascarado o diagnóstico dele por tanto tempo assim, né? Tanto que ele foi diagnosticado em outubro do ano passado, porque eu encontrei com uma amiga no mercado que tem filhos gêmeos, e ela falou: Marley, leva, eu tô vendo os meus filhos aqui, porque ele tava estereotipia no mercado. A gente já estava habituado, a gente não se incomoda, né? A hora que tá demais, a gente fala menos, filho, menos, né? Porque tem alguns gestos que às vezes pode assustar as outras pessoas que não conhecem, né? Ele é um menino alto, ele tem 1,90, chama bastante atenção, né? Então imagina mexendo bastante os braços no corredor do shopping, né? Pode achar que tá querendo bater em alguém, né? Eu tô até com a mão assim, porque senão eu fico mexendo e as pessoas acham É, que eu não ele tenho. anda bastante assim, né? Gesticulando bastante os braços, então quando ele precisa descarregar ou quando ele está descarregando, né? Então, aí acabei levando numa neuropediatra, porque me disseram que só ela ia conseguir fazer isso por mim, depois que eu liguei para alguns médicos. Falaram, não, a gente só atende criança, a gente só atende criança. Aí liguei, fui muito sincera com a secretária dela, nossa, foi super atenciosa, me ouviu e falou, não, realmente, você tem razão, talvez só ela consiga fazer isso por você mesmo. E a gente esperou por 3 meses a consulta e tá aí o resultado, né? Autista. E no começo desse ano eu insisti bastante na escola que ele trabalha, bastante assim, né? O sistema da escola pública, ele atropela quem trabalha nela, né? Então, eu fiquei lá, e aí, vamos fazer avaliação de altas habilidades? Não, nós vamos fazer. E aí, vamos começar, né? Porque o sistema não dá tempo para os profissionais fazerem o que eles precisam, né? Que cobra bastante meta nesse sentido, né?
E aí agora ele está fazendo, começou agora depois do recesso, fazer a sala de altas habilidades, especificamente na oficina de robótica. Que interessante. Sabia que eu estou em investigação para altas habilidades também? Tá vendo? Né? É, Você, como você tem muita desenvoltura na fala, né? A gente suspeita, porque já não tô, era. É, já tô quase diagnosticando, só que não. o pessoal que acha que autista não fala tá bem enganado. Realmente tem os casos que não falam, não são verbais, mas tem alguns que falam e falam bem. Não é o meu Fala. caso, claro. Ah, você fala bem, sim. Tem um aluno lá na minha escola, nossa, ele fala super bem, super incentivo ele a participar dos projetos da escola, chamo ele para participar de reunião, né? É bem legal, a gente tem que incluir essa galera, né? Porque eles surpreendem muito a gente, né? Sempre a gente aprende muito com eles, todos os dias, né? Rubia fala muito comigo a questão de trabalhar com altas habilidades, que a pessoa às vezes se sente um pouco rebaixada, porque o conhecimento é tão lá em cima e a pessoa na média é lá embaixo que ela precisa ter autoestima para poder trabalhar com altas habilidades, com o pessoal da altas habilidades. E eu vejo mesmo no meu caso, às vezes eu estou num papo super lá em cima. E eu tenho que descer, porque senão o pessoal começa a ficar super incomodado com o meu papo e acaba saindo do lugar que eu tô. Então, realmente, até essa investigação a gente não pode falar com certeza, mas eu percebo em mim mesmo que essa discrepância de média muito acima afasta realmente as pessoas. E para trabalhar com altas habilidades, precisa estar com a estima bem segura, senão não consegue. Eu até brinco com ele, porque às vezes ele fala umas coisas bem complexas, assim, que eu fico olhando, aí eu falo para ele assim, você pode traduzir na minha língua, por favor? É bem Porque comum isso. eu não tenho conhecimento do que ele sabe. Então, quando ele começa a falar algumas coisas de jogos, que é o hiperfoco dele, para eu não ficar boiando, eu peço para ele traduzir. Porque senão eu fico sem entender mesmo. E eu Eu prefiro lembro, saber por alto, assim, do que fazer de conta que eu estou entendendo, né? Eu não gosto disso. eu lembro até do dia que eu estava na sua casa e ele mostrou a somadora. A somadora. Eu estava trabalhando na rede federal, no curso de técnico de informática, e eu estava vendo aquele conteúdo que ele fez em um jogo, eu estava vendo na parte técnica, em algoritmos, em linguagem de programação. Eu falei, meu Deus, esse menino já sabe tudo que eu estou estudando do técnico, ele sabe jogar, brincar com isso. E eu achei Não, e maravilhoso. eu óbvio, né? Não é minha área, eu sou da área de letras, programação lógica não faz parte do meu rol de conhecimento, né? Ele falou assim, eu falei, o que você está fazendo aí? Ah, tô montando uma somadora. Daí eu já, por que somadora? Ai, mãe, meio óbvio, né, mãe? Porque ela só soma. Deu, óbvio, claro, né? Daí eu falei, como que funciona? E ele fala, eu coloquei o bloco disso, daí eu coloquei o bloco daquilo, só para citar as pessoas, né? Minecraft. Então aí ele coloca o repetidor de sinal, daí eu vou perguntando para eu entender o que está sendo processado na cabeça dele, né? É redstone, que é para fazer ali o papel do circuito, se eu não me engano, é do circuito. Se eu falar besteira, por favor, me perdoem. Eu não conheço o jogo, vou ser É, bem sincero. então, na programação é assim. Então, ele foi unindo os blocos para fazer aquela máquina funcionar. E fez uma máquina enorme, enorme. E aí eu perguntei para ele: de onde você tirou essa ideia, filho? Você viu algum vídeo? Ele falou assim: não, eu não achei nenhum vídeo. Eu criei da minha cabeça. Né? É Então, realmente você vê que a maravilhoso. pessoa que nem você falou, que você estava vendo nas aulas, é uma coisa que já funciona normalmente dentro da cabeça dele, Vai funcionar né? com tranquilidade, Com brincando. tranquilidade, com tranquilidade. Então, a gente se sente bem burrinho perto de certas coisas, porque É, algumas coisas ele fala, não, me explica de novo. Às vezes eu peço para ele explicar 3 vezes, porque não faz parte do meu conhecimento mesmo, e eu não tenho vergonha nenhuma de pedir para ele me explicar, porque eu prefiro entender um pouco do que fazer de conta que eu não entendo nada, é. né? Agora que a gente entrou nessa seara de como que você se sente,
Desde lá do diagnóstico, antes do diagnóstico e depois do diagnóstico, como é que você se sentiu com esse processo todo de ter algum familiar com autismo? Então, é um misto, né? De alívio com batalha todo dia. Então, hoje eu entendo melhor ele, eu tenho um pouco mais de mansidão, não vou falar paciência, né? De mansidão. Então, eu me proponho muito a ajudar. Ele tem alguns dias que ele está bastante dependente mesmo, porque a mudança do ensino fundamental para o ensino médio, ela é bem complicada. No primeiro ano do ensino médio, você já tem que escolher o itinerário que você quer fazer pelos próximos 2 anos, então vai influenciar diretamente na sua vida, né? O que tinha de formação geral não é mais a mesma coisa. E ele ainda falou assim para mim: eu não entendo, mas tem 4 áreas, por que eu tenho que escolher estudar só 2? Não posso estudar as 4, né? Porque o itinerário do Estado, ele vem a partir de 2 linhas, né? Linguagens e ciências humanas e matemática e ciências da natureza. Então, você só pode escolher um dos dois. Quer dizer, aí você fica entre, se você gosta de robótica, você gosta de programação, mas você também não quer perder as aulas de educação física, que são as aulas mais legais da escola, aquela que você sai, que você faz coisas diferentes. E é isso que acontece no itinerário, né? Então você vai só para a área, entre aspas, para mim, né? Para mim é mais Eu difícil. odiava a aula de educação física. Ele Para que gosta. aprender bandeja de basquete? Não, ele gosta. A professora respeita muito, não obriga ele a fazer todas as atividades. Ele tem algum hiperfoco ali em ping-pong, então a professora deixa ele bem livre para ficar ali jogando um tempo, né? Ela dá aula teórica, leva para a quadra. Como a escola é pequena, não tem muito espaço, e quem gosta de jogar bola, então para ele não é interessante ficar na quadra, até por conta do barulho e tal. Então ele fica do lado de fora, que tem uma mesinha ali, leva sempre a raquetinha, a bolinha dele, e é ali que ele fica a aula de educação física, né? É o escape, é a válvula de escape, né? O respiro ali da semana. Mas é mais ou menos isso. Então, esse trânsito entre o fundamental para o ensino médio, essa cobrança que se tem. Você tem que pensar na profissão, você tem que começar a estudar para o vestibular. Isso para ele dói, porque ele não sabe, ele fala que ele não gosta de nada. Ele falou assim, mas eu não gosto de nada, eu não sei fazer nada. Eu falei, claro que sabe, sabe fazer um monte de coisa, sabe fazer um monte de coisa que eu não sei, inclusive programação, essas coisas de jogo. Ele, mãe, eu faço só para passar o tempo. Eu falei, então, se você passa o tempo feliz com isso, isso você gosta, né? Então, essa cobrança dele tem pesado bastante em cima do dia a dia da escola, então ele se cobra bastante disso, que o professor fala isso, o professor fala aquilo, que eu tenho que escolher, não, né? Eu nem sei o que eu quero ser. Eu falo para ele, você já é alguém, você não precisa ser agora. Deixa mais para frente, não se preocupa com isso agora. Então, isso tem pego bastante, bastante mesmo de pesado nele. Ele está apresentando até um quadro meio depressivo agora, a gente está procurando um atendimento mais específico para ajudar, né? E estamos em cima, e eu sempre pergunto, quer ajuda? Às vezes precisa ali dar uma auxiliada para acelerar um pouquinho para sair de casa, um ânimozinho para ir lá para a sala de altas habilidades, que ele começou a fazer à tarde, né? Porque ele chega em casa cansado, aí já tem que sair correndo para ir para lá ficar a tarde inteira. Mas a gente tem apoiado e tem feito o possível para estar ali junto, o momento que a gente pode apoiando mesmo. E esse sentimento, assim, de mãe de adolescente autista, como é que tá o teu coração, assim, com essa relação fora da média com ele? Então, ele sempre foi uma criança muito tranquila. Ele não é aquelas crianças que chegava a dar trabalho, que tem aquelas crises de choro, né? Como as pessoas falam, é birra. Não, não é birra, né? É crise. Ele não tem, ele sempre foi muito tranquilo. Até os 5 anos de idade, ele dormia tarde, a tarde inteira, e dormia a noite inteira, né? Então, ele é uma criança, ele sempre foi uma criança tranquila. Eu acho que a adolescência pesou mesmo quando ele foi nessa troca aí, do fundamental para o médio, que daí ficou mais confuso, ficou mais corrido, são 6 aulas por dia, e essa correria a mãe vai para uma escola, a mãe vai para outra, e vai nesse vai e vem, eu vou para lá e eu vou para cá.
quando a gente teve o diagnóstico, foi um alívio, porque a gente sabia que ele era diferente. O médico que não, os profissionais que avaliaram que não acharam. Só que também muda totalmente a visão da gente, porque a gente tem tentado apoiar muito mais. Então, o que antes era taxado como preguiça, hoje é taxado como dificuldade em executar as coisas. Então, às vezes, até perceber que a camiseta está virada com a etiqueta para frente, quer dizer, que não tem já etiqueta, porque a etiqueta não suporta, tem que cortar. A primeira coisa quando bota a camiseta é: mãe, corta aqui, mãe, você não tirou. Né? Então, Uma essa falta. pessoa aqui em casa que é assim, e não É, é o autista. mas aqui também tem uma que tem que tirar a etiqueta. Aí, ó. Se tiver um cabelinho fora do lugar que não seja na cabeça, se estiver no braço, por dentro da camiseta, me irrita num tanto, né? Então já tem quem puxa, né? Então, aí você tira a etiqueta, já dificulta essa identificação com o colado da frente, né? Esses dias ele ficou bravo porque ele colocou a meia e tinha um furinho em cima, na costura. Ele falou: essa meia tá furada, eu não vou usar essa meia. Aí já foi o motivo para ter uma mini crise. Aí tem lá com toda a paciência, não, espera, vou te ajudar, tira essa, põe outra. Porque a hora que a gente lava, põe no varal, tira, a gente não vê o furo. Você vê o furo na hora que você põe no pé. Principalmente porque a meia é preta. A meia era preta. Na branca a gente visualiza melhor, né? Então, é isso. Eu tenho tentado manter a calma, a respiração, porque tem dia que é difícil. Tá eu e o irmão prontos e ele não tá pronto para ir e tá andando para lá e para cá. Tem alguma coisa da escola que tá incomodando ele. Ele nem foi ainda, já tá incomodando. E aí eu tenho que ficar respirando. Eu falo pro pequeno: respira, filho, respira, que seu irmão precisa do tempo dele. Respira. Estamos na base da respiração. E agora vamos separar um pouquinho a mãe Marley da profissional da educação Marley. No que tange ao autismo, o que tu vê assim nas escolas? Tá sendo inclusivo, não tá sendo inclusivo? O que falta? O que tá bom? Qual que é a sua visão sobre o sistema educacional? Então é péssimo. Sinceramente é péssimo. A escola inclui, de alguma maneira, por nome, né? A escola, estou dizendo instituição, não é a escola que eu trabalho, não é a escola que atende ele, não é isso, né? O sistema diz que inclui, mas você vê que os professores, eles nunca têm um curso específico para tratar de autismo. O governo não prepara um material específico, não trabalha isso com os professores, não dá abertura específica no curso. Às vezes vem a grade bem fechada durante as formações. Então, quando você vai fazer uma formação mais específica nesse sentido, que a escola se mobiliza, você tem que atropelar algumas coisas do curso ou fazer mais rápido para poder encaixar um profissional diferenciado, né? Os alunos até respeitam, né? Eles entendem as condições quando você explica para eles, né? Mas não tem. Você tem ali o professor de recurso, que chama, né? O Gabriel chegou a fazer, mas era atividade de leitura, interpretação, que é basicamente português e matemática, né? Mas é o que ele não tem dificuldade. Não é a parte que ele tem dificuldade, a dificuldade dele maior é a socialização, e aquilo ali não estava sendo. Não supria ele no que ele precisava, porque ele não tem dificuldade de aprendizagem. Ele tem algumas dificuldades em algumas matérias, porque às vezes eu tenho que sentar e estudar algumas coisas com ele especificamente, mas não supria. Aí ele não tem o professor de apoio, porque ele não tem essa dificuldade de conteúdo, não tem essa deficiência, né? Essa necessidade de um professor ali para ajustar aquilo que ele não entendeu. Então, os alunos que têm, qual que é o problema? Não tem um professor para cada aluno. Não tem. Não tem um material diferenciado, não tem um material mais visual, não tem um espaço específico para acolher esse aluno. Então, ele é sempre assim: vai na biblioteca, vai na sala vazia, vai no laboratório, entendeu? Não tem um espaço. Você não tem, por exemplo, os
os extintores, que seriam os brinquedos sensoriais, para acolher esses alunos quando eles têm uma crise, né? Então, é muito difícil para eles, né, ali no dia a dia. É muito complicado, porque a escola diz que inclui, a instituição diz que inclui, mas na verdade ela só colocou, ela pegou uma pessoa que tem uma deficiência e colocou dentro da escola. E aí, como eles são minoria, vão lutando, todo dia, vão lutando para ficar ali. Eu achei interessante tu falar da biblioteca. Sabe como é que eu sobrevivi ao ensino fundamental e ensino médio? Foi fugindo para a biblioteca. O A escola, meu filho, inclusive, comprava os livros que eu queria. Eu era o primeiro a ler olha, os livros, porque eu precisava do cheiro de livro novo. E a escola comprava. Não tinha laudo de autismo na época, mas era a forma que eu sobrevivi. Inclusive, uma vez teve festa de aniversário, que na minha sala tinha 5 que tinham nascido na mesma data, e eu era um deles. E eu me escondi na biblioteca para não ter que ter festa na escola. Imagina, a escola fez festa para os alunos e eu não quis participar oh, daquilo por nossa. causa do barulho, do cheiro e de tudo que acontecia naquelas festas. E eu me escondia na biblioteca. A escola, onde ele estuda, ele fica o intervalo na biblioteca, porque é uma escola que é bem pequena, né? Ela tem só 9 salas de aula, é bem pequenininha, é um corredor, sala dos dois lados, e o espaço físico externo também é bem pequeno. Eles não podem descer para a quadra, para o intervalo, porque daí dispersa também, né? E faz coisas que não precisam. Então ele e alguns outros alunos que têm essas necessidades ficam dentro da biblioteca no horário do intervalo, né? É já um combinado com a direção, esses alunos são acolhidos no espaço da biblioteca, É, né? ainda que tem um espaço quase neutro, mas não é bem o caso, né? Teria que ter um espaço projetado para isso, que não é a biblioteca. A biblioteca, inclusive, pode ter gatilhos sensoriais, tipo cheiro, né? Livro velho, eu mesmo tenho alergia, isso pode ser um gatilho sensorial, mas é um refúgio. Ainda dentro desses todos os problemas, aí temos esse refúgio. Mas que bom que você comentou. Espero que o pessoal que esteja assistindo o programa hoje tenha essa ciência que o ambiente escolar é muito difícil para o autista. Tem muita carga sensorial que às vezes a gente não dá conta e precisaria ter essa reavaliação do sistema educacional, essa sensibilidade do poder público e a gente não tem isso, infelizmente. Dizer que é inclusivo não significa ser inclusivo na realidade. Sim. Isso é muito É, triste. é o sinal sonoro atrapalha, porque normalmente a sirene é um barulho horroroso nas escolas, não é uma coisa agradável nem para a gente, imagina para eles, que tem bastante sensibilidade. De repente, às vezes, até uma lâmpada que é muito forte, né? A Lâmpada que faz posição, barulho, o ventilador, que às vezes tá um pouquinho solto, mas aí fica tec, 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 e aquilo vai irritando. A posição, o lugar que eles sentam na sala, que às vezes ninguém nunca pergunta se para ele tá bom ali. Bota ali na frente, às vezes até do professor para facilitar, mas às vezes não é a posição que ele gostaria de ficar por vários outros motivos, né? Então tem muita coisa que às vezes é sair um pouquinho antes do intervalo para não pegar aquela muvuca no corredor, né? Aquela parece uma um boiada enxame. saindo, né? Talvez fazer o horário do intervalo um pouquinho diferente, um pouquinho antes, para eles poderem ir ao banheiro com calma, sair, pegar o seu lanche, comer com tranquilidade, onde não tiver tanto barulho. A avaliação mesmo que eles estão fazendo na prova Paraná, né? Colocar no espaço separado, porque daí, se ele ficar ali muito ansioso, ele vai ter um espaço para extravasar aquilo que ele precisa pôr para fora, ansiedade que seja, né? Então, deixar um espaço com os brinquedos sensoriais, o Poppet, o cubo mágico, um spinner que faz toda a diferença na vida deles ali naquele momento. E fazer formação para os professores, que acho que é a parte mais complicada mesmo no sistema público, né? Não sei do privado, não posso falar, porque eu não conheço, mas no sistema público seria a formação específica e estar sempre em contato com alguém para
dar o direcionamento, dar as dicas, aí fala assim, olha, podia fazer tal coisa, vamos conversar com eles, ver se ajuda, né? Então a gente sempre pergunta, posso te ajudar em alguma coisa hoje, né? Tem alguma coisa? Teve uma vez teve uma crise na escola, eu falei para ele, em que eu posso te ajudar? O que eu posso te dar para te ajudar a passar essa crise, né? Então é difícil, é complicado, porque nem sempre a mãe está ali para acolher. A mãe mais ou menos sabe o que faz, mas a gente não tem nem ideia quando dá crise no aluno, né? Sim. Fora essa coisa que desregula eles ali, às vezes um minutinho já desregula, já aí para regular de novo dá um show. Eu bato muito nessa questão da regulação. Tem profissionais que acham que o autista vai conseguir se regular dentro do ambiente que está causando a crise. Uhum. E eu sempre comparo, é tipo querer que alguém se cure de queimadura estando dentro do fogo. E às vezes as pessoas não conseguem ter essa empatia de entender isso, que precisa tirar do ambiente que está causando a crise para se regular e aí modificar o ambiente, inclusive muitas vezes. Porque senão vai levar para outra crise, mas as pessoas não conseguem entender. É muito triste isso. É Mas, Marley, porque quem não convive não consegue entender como que funciona, né? A gente que convive já tem a dificuldade, imagina quem não tem, né? O hábito ali o costume de viver ali todo dia, de entender, de perguntar. exatamente. Eu fui oriundo da comunidade autista, da comunidade surda, antes de saber que eu era autista. E eu achava assim que a comunidade surda tinha muitas dificuldades, o processo não era inclusivo e tudo mais. Quando eu me reconheci como comunidade autista, eu falei, meu Deus, tá muito pior do que a comunidade surda. E realmente, eu, por exemplo, eu trabalhei na rede estadual de 2011 até 2021 e eu nunca tive formação sobre autismo. Mas foi o que eu te falei, não tem, não Não tem. tem, realmente não tem. Mas é isso, Marley. O papo foi muito bom. Tenho certeza que quem está assistindo em casa gostou muito. Talvez se identificou com muitos pontos que a gente abordou aqui. Talvez parou para pensar. Ou quem não é da comunidade autista que está assistindo, conhecer um pouco melhor os desafios de ser uma mãe atípica, mãe de adolescente. Mãe de adolescente já tem os desafios comuns da adolescência. E mãe de adolescente autista, né? Aí tem mais desafios ainda. Mas tenho certeza que a tua conversa aqui comigo vai ajudar muitas famílias a conseguirem entender melhor o comportamento dos filhos. Também vai sensibilizar as pessoas que são do poder público, são da educação, especialmente, a entender ou tentar entender melhor esses alunos, essas pessoas que estão lá com autismo e como ajudá-las melhor. Quero agradecer muito a sua participação aqui no programa. Espero conversar mais vezes e um abração aí para toda a família, para o Dirceu, para os filhos e para você especialmente, que você sabe aqui que você é de casa, né, desde sempre. Não confundam a Marley com a Rúbia. Eu digo sempre, eu não confundo a Marley com a Rúbia, porque são idênticas de aparência, mas de coração eu consigo identificar cada uma. É um prazer conviver com vocês duas, conviver mais com a Rúbia, mas também conhecer, visitar vocês todas as vezes que a gente pode. É um prazer muito grande e compartilhar essas experiências é muito gratificante por ver o empenho, a dedicação. Nem sempre é fácil lidar com essas situações, às vezes a gente também é normal do ser humano se frustrar, mas eu tenho certeza que a recompensa vai ser muito grande, que a família de vocês vai ser muito abençoada por todos os esforços que vocês estão fazendo aí para atender o melhor possível o Gabriel. Tá bom? Muito obrigado mesmo, Marley. Obrigada pelas palavras de carinho, obrigada pelo convite e que as pessoas fiquem mais atentas aí, os sinais, né, para prestar atenção nas crianças e diagnosticar o quanto antes, porque se o meu filho tivesse sido diagnosticado com 7 anos, ele poderia ter uma vida muito mais funcional hoje do que ele tem agora, né? Então, ficar atento aos sinais e procurar
profissionais que sejam indicados aí por pessoas para falar, não, olha, leva aqui o seu filho, né, parece com o meu, leva em tal lugar assim que vai dar certo, né? Hoje a gente tem muito mais informação do que antigamente, do que há 8, 9 anos atrás, então é bem menos longo o caminho, né? E obrigada de novo pelo convite. Ah, imagina, vou convidar mais vezes, pode deixar, Tá tá bom. bom? Então, pessoal da Rádio Atual Litoral, foi essa entrevista com a Marley, mãe de autista adolescente. Foi muito prazeroso ter essa conversa e vamos aí ter mais conversas com mães de autista, porque esse quadro ele é muito requisitado, vem muita pergunta, vem muito elogio e a gente vai continuar mostrando esse mundo das mães atípicas. Tá bom? Vamos continuar com o programa agora.